focar em redução de custo, então conseguimos investimento em pessoas, em aumento de estrutura para a minha área, e colocamos uma célula focada em redução de custo, em condição de resource, localização, análise de oportunidade BCC, que é analisando os fornecedores nos best cost countries, para aumentar a nossa competitividade. Olá, sejam bem-vindos a mais essa edição do Executive Talk, esse quadro, nesse espaço onde nós abrimos para ouvir e conhecer líderes de diferentes áreas e indústrias. E estamos aqui hoje com o André Lorenzini, que tem uma trajetória, me corrija se eu estiver errado, André, de 15 anos na CNH. Hoje lidera compras de materiais diretos, de commodities metálicas, né, uma operação de bilhões por ano, e antes de chegar em compras, passou também pela Fiat, construiu carreira também passando por recursos humanos, relações trabalhistas e até mesmo negociação sindical. Hoje eu entendo que você também atua, né, André, como conselheiro e palestrante, e seja super bem-vindo ao nosso quadro. Vai ser um prazer te falar com você e me conta um pouquinho sobre você antes da gente começar. Maravilha, Emerson. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer compartilhar com vocês aqui nesse momento. Você está certo, a minha carreira ela realmente navegou de uma forma bem transversal dentro do negócio. Eu comecei na área comercial, depois movimentamos ali dentro do desenvolvimento dentro da Fiat para a área de recursos humanos, dentro de alguns subsistemas, com negociações sindicais, depois desenvolvimento de pessoas, HRBP e tudo. E nos últimos 10 anos, um pouco mais de 10 anos, venho me desafiando na área de compras de supply chain, com diversos desafios, literalmente. Então, desde da parte de contratação de peças para reposição, de itens de material indireto, de serviço, transporte. E nos últimos anos, agora, liderando a parte de material direto para compras metálicas para a América Latina. Só para a gente ficar na mesma página, a CNH, ela é a proprietária das marcas Case e New Holland, que fazem trator, máquinas agrícolas, máquinas de construção. E nós temos dentro da área de material direto, temos alguns segmentos de atuação no qual eu sou responsável pelas compras metálicas. E assim, a área de supply chain, a área de compras é uma novidade, um desafio a cada dia, né? Quando o mercado está crescendo demais, você tem um desafio enorme. Quando o mercado está caindo demais, como é o caso nosso agora de agrícola e construção, também tem um desafio ainda maior, mas não podemos esquecer de já preparar o supply chain, a supplier base, para o crescimento que está projetado para os próximos anos e tomara que se concretize e traga bons negócios aí para o Brasil e para a América Latina. Maravilha, excelente. Bom, sabemos que você elaborou, né, participou de um plano estratégico de longo prazo, envolvendo negociação direta com usinas, né, e uma organização também, uma reorganização até da própria estrutura da área. Para você, quais foram os principais aprendizados desses últimos meses, até mesmo considerando um setor, uma indústria que vocês operam que, né, tem tido suas instabilidades? Exatamente. O setor industrial onde nós estamos atuando, bens de capitais, máquinas agrícolas e de construção, ele acaba tendo alguns ciclos de alta demanda, grandes investimentos e outros ciclos realmente que trazem desafios robustos para a nossa base de fornecedores, para os nossos processos industriais. Nos últimos anos, pós-pandemia, nosso foco foi otimização de custo dentro do nosso processo, redução de custo efetivamente, aumento de competitividade. E, claro, não adianta falar em competitividade se não é uma revisão do processo industrial, uma busca de eficiência operacional. A minha área, ela era muito focada na condução do sourcing, nos alinhamentos de gestão dos fornecedores, e a gente começou a segmentar um pouco para dar uma vazão a isso. Então, nós reestruturamos a área para que a gente pudesse focar em redução de custo, então conseguimos investimento em pessoas, em aumento de estrutura para a minha área,
e colocamos uma célula focada em redução de custo, em condição de resource, localização, análise de oportunidade BCC, que é analisando os fornecedores nos best cost countries, para aumentar a nossa competitividade. E, em paralelo, nós não podíamos esquecer de novos desenvolvimentos de produto, então também criamos especialistas para a parte de novos desenvolvimentos, então continuar buscando o mercado, desenvolvendo novos fornecedores e ampliando o portfólio que a gente tinha com eles. E no dia a dia de compras, a gente precisa gerenciar o fornecedor. Então, construímos também, dedicamos algumas pessoas para fazer a gestão do dia a dia do fornecedor, a parte de contrato, a análise de custos, estudos de breakdown, revisão de processo, buscar novos desenvolvimentos, explorar a parte de exportação desses fornecedores para outras regiões que nós temos oportunidade. Então, assim, realmente nós redesenhamos o processo para permitir a gente atacar nas frentes onde para nós é estratégico. O nosso SBP, o Strategic Business Plan até 2030, ele passa por algumas etapas. Uma delas é competitividade, não esquecendo, claro, do principal, qualidade, que deveria ser o básico, mas é importante a gente pensar como Customer Experience, como que a gente vai entregar um produto que é um alto investimento e é um capital, é um bem de capital para o nosso cliente. Como que vai entregar um produto que entrega o que nós prometemos, que tem uma produtividade diferenciada, que não tem problemas com qualidade, retrabalho. Então, a gente tem esse plano estratégico até 2030, transversal por toda a companhia, mas, claro, dentro do supply chain, dentro de procurement, nós também construímos esse plano que passa por racionalização de fornecedores, ou seja, nós temos fornecedores com baixa quantidade de part numbers e com alto valor. Outros casos, nós temos uma alta quantidade de part numbers com baixo valor agregado, baixo turnover, baixo spend do fornecedor. Então, nós estamos tentando consolidar. O primeiro trabalho é a categorização. Então, nós estamos definindo por categoria qual que é o SBP para aquela categoria e quais fornecedores nós vamos investir no crescimento, no desenvolvimento, para aí sim, até 2030, nós trabalharmos em eficiência operacional com esse fornecedor, nós trabalharmos em melhorias de contrato, em melhor competitividade e, claro, dando novos negócios para os caras. Por quê? Como um ciclo de relacionamento, eu consigo otimizar os custos a partir do momento que eu alavanco os negócios com ele. Então, eu trago novos negócios, localizando, mudando os nossos fornecedores de quem nós temos que racionalizar para aí sim a gente buscar as eficiências operacionais. E a gente não pode esquecer, Emerson, que nós temos atuação no mercado Brasil, na América Latina, mas nós temos um mercado global que atende isso. Nas nossas vidas é assim, você compra lá nos marketplaces que temos nos aplicativos, itens que vêm da China, da Índia, do leste europeu, e a mesma coisa para a indústria. Nós estamos concorrendo não somente com as empresas locais, mas globalmente nós estamos concorrendo com essas empresas. E o nosso trabalho como cliente, como montadora, é desafiar a nossa supply chain para que efetivamente eles pensem de uma maneira global, buscando investimento em qualquer lugar do mundo onde vai aumentar a sua produtividade, sua eficiência e, por consequência, repassando isso nos custos do produto, porque o meu cliente final não está disposto a pagar o aumento de preço que tem no seu processo, no seu produto, assim como eu, pessoa física, também não quero aumentar o custo do meu celular, do meu carro, do meu telefone, na minha vida pessoal. Então, o meu cliente PJ, ele também busca um melhor produto, com maior produtividade, sem aumentar o seu custo de investimento efetivamente. Excelente. Você mencionou o plano de até 2030, né? E quais são os principais pontos que, né, você na sua visão, é importante estar atento para um planejamento de longo prazo, sendo que o olhar para resultados é trimestral e o mercado é volátil e toda essa questão? A gente tem um discurso que vamos sobreviver um ano de cada vez, mas sem perder o norte de onde nós temos que chegar. Então, a gente sabe qual é o caminho e o que a gente espera até 2030. Mas nós estamos numa região onde o cenário geopolítico ele é bastante influenciado, ou melhor, ele influencia bastante os resultados dos nossos segmentos. Então, a gente tem que trabalhar para 2030 com todas as metodologias, utilizando previsibilidade com inteligência artificial,
sem esquecer do histórico para entender a sazonalidade, os ciclos que ocorrem dentro do setor, e só que sem perder a necessidade real de entregar um negócio este ano. Então não adianta falar, cara, eu só vou dar resultado em 2030 e até lá nós vamos sobreviver aqui sem dar o grande resultado. Não. O meu objetivo é chegar em 2030 dentro daquilo que foi planejado, mas dentro do ano nós temos que garantir a performance que a área de supply chain, a área de procurement tem que entregar dentro da organização. Então nós temos governanças mensais, semanais com as áreas que são esperadas a performance financeira. Nós temos comitês de controle de margens e custos. Nós temos um trabalho de acompanhamento de evolução do custo de cada fornecedor, de cada plataforma, de cada produto, para a gente entender onde nós temos oportunidade, onde nós temos que fazer alguma ação específica, porque efetivamente, como você trouxe, se não adianta nada, se eu não sobreviver esse ano, eu não chego em 2030. Então como se diz aí no ditado popular, é um olho no gato e outro no peixe, literalmente, é trabalhar para 2030, saber onde nós temos que chegar, mas todo ano garantir o resultado e, claro, não tem nada escrito em pedra. A gente vai afinando o planejamento estratégico a cada ano. Então, este ano aconteceu uma variável, a gente atualiza, seta novas premissas, novos assumptions, mas efetivamente a gente sempre olhando 2030 e entregando cada ano no seu resultado que precisa. Excelente. Nos projetos que você mencionou, que você teve atuação, você poderia compartilhar com a gente, para você, quais têm sido os seus principais aprendizados? Cara, quebra de paradigmas das suas crenças. Isso tem sido fantástico. A gente tem uma equipe global e a gente sempre discute os impactos dos custos que a gente tem com os nossos fornecedores na região, baseado em inflação. Nós somos uma região inflacionária, seja Brasil, Argentina, outros países da América Latina. Nós somos uma região inflacionária com muita força de negociação sindical em cima dos custos que impactam muito. E a gente sempre tende a refletir esses custos no repasse, nas correções de preço anualmente que a gente tem nas databases dos fornecedores. Só que quando a gente olha globalmente, não interessa se o custo está aumentando por causa da energia, por causa da inflação, por causa do labor, da mão de obra. No final, o que interessa é o bottom line. O meu produto, ele é competitivo, ele está competitivo para o meu mercado, comparando com um mercado importado, com outras alternativas. Então, esse é um aprendizado que, principalmente em 2026, pelo desafio de mercado que nós estamos com queda de volume e produção, eu tenho tentado desmistificar de que o impacto do custo do meu fornecedor de labor ou inflation, por exemplo, eu preciso repassar na minha peça. O que eu tenho que trabalhar com ele eu entendo o seu impacto que você tem, eu também tenho como montadora, mas eu não consigo transmitir este custo ou levar esse impacto para o meu produto final. O que junto nós vamos construir para melhorar a eficiência operacional sua? Como que nós vamos aumentar a nossa produtividade? Como que nós vamos melhorar os nossos custos para que a gente offset esse impacto dentro do nosso processo? Então, essa tem sido uma quebra de paradigma muito mais por algumas lideranças globais que têm nos desafiado a isso, e a gente tem que trabalhar isso nos fornecedores, porque culturalmente no Brasil e na América Latina, os impactos que tem daquele custo do cara da inflação e das negociações sindicais, ele repassa no seu produto. Isso não pode acontecer. O nosso foco é competitividade. Com este custo que eu estou repassando, eu vou ser competitivo ou não? Se eu vou ser competitivo, vamos em frente, vamos negociar, vamos buscar novos negócios. Se eu não vou ser competitivo, o que nós vamos fazer da porteira para dentro para a gente efetivamente aumentar a eficiência operacional, melhorar os processos, investir em automação, em tecnologia, para a gente realmente ser competitivo e disputar no mesmo nível de igualdade com qualquer outra empresa no mercado mundial. Excelente, André. E uma última pergunta, na sua visão, o que faz uma companhia, um time, né, eventualmente, amadurecer para enxergar a cadeia como um ativo estratégico de anos e não somente como cotação de mês a mês? O ativo principal da empresa são as pessoas, isso é fato. Nós podemos ter o melhor escritório, melhor fábrica, melhor estrutura.
se nós não tivermos realmente pessoas engajadas. Eu sempre dei sorte, tanto das pessoas quanto das equipes com que eu trabalhei, com que eu liderei, com as minhas lideranças. Quando a gente tem pessoas preparadas e engajadas porque a empresa compra essa causa, isso faz a diferença. Não adianta você, como líder, buscar controlar no micromanagement que a pessoa está fazendo para garantir o resultado, etc., se ela não tem liberdade para buscar um trabalho diferenciado, para fazer uma proposta diferenciada. Quando a gente fala de operação, na empresa que eu trabalho hoje, uma das grandes eficiências operacionais que nós temos vem da própria proposta do operador. Ele conhece o trabalho dele e nós motivamos e remuneramos, inclusive, as boas propostas que trazem redução de custo. Então, esse trabalho da organização, que representa pela sua liderança, que é representada pela sua liderança, da organização, motivar, dar empowerment, dar força para a sua equipe entregar o seu melhor e fazer coisas diferentes, é isso que nos torna-se diferenciados no mercado. É isso que nos diferencia dos nossos concorrentes. E eu acredito que eu não só incentivo como atuo, mas principalmente eu valorizo as empresas e as lideranças que têm esse perfil de realmente trazer a equipe para construir o futuro. Tudo que eu te falei de agora para trás não foi pensado por uma ou por duas pessoas. Teve uma equipe engajada em construir esse planejamento, uma equipe engajada em montar qualquer ação que eu tenho que fazer para entregar o resultado desse ano. Então, nós temos realmente um meio ambiente envolvido, engajado para entregar aquele objetivo, porque tem que ser um objetivo comum. Se for o objetivo só do presidente ou do diretor, não vai alcançar. Mas se for um objetivo construído, consensado e compartilhado por todos, a probabilidade de chegar no resultado, ele tem muito mais chance de êxito. Excelente, maravilha. André, agradeço demais o seu tempo, as suas contribuições. Né? Esse espaço ele foi criado e pensado justamente para ouvir líderes como você. E você também passou por RH como pessoa, e entendemos que por detrás de todo executivo, de toda operação, tem uma pessoa, e esse é o espaço literalmente para conhecer, né, as pessoas que estão por detrás. Então, muito obrigado pela sua participação e também parabéns por ser um dos executivos de destaque do ano. Maravilha, obrigado, parabéns pelo projeto, pelo espaço e, claro, por estar entre ali os executivos de destaque. Isso me ajuda muito pelo fato de eu ter tido bons professores ao longo da carreira, que a gente vai espelhando em quem é bom. Então, obrigado mais uma vez, Emerson, parabéns pelo projeto. Maravilha, muito obrigado. E para você que nos acompanha, vai ser um prazer, né, ter vocês lá com a gente no dia 16 de setembro, no Supply Chain Executive Summit. Um abraço e até a próxima.